Então, até por sugestão da Rosilei, ontem a gente já elaborou algumas perguntas para direcionar, né? A gente começou só com uma, depois foi ampliando, enfim. Aí a pergunta geral que a gente havia definido era quais aspectos afetivos que influenciam positivamente ou negativamente a trajetória estudantil. E aí, para cada um dos códigos, a gente foi elaborando outras. Então, a gente também acabou utilizando a sugestão da professora de colocar o sinal de mais e menos. Então, a gente foi colocando, então, os códigos de emoção, emoção positiva e emoção negativa, né? Então, daí aqui para a pergunta de emoções, a gente tinha pensado em quais emoções são relatadas na trajetória estudantil, a que etapas elas se referem e elas se alteram ou permanecem ao longo do tempo. Então, aqui daí um exemplo de emoção positiva que a gente encontrou, de fazer o mestrado na PUC foi um sonho desde a graduação. E um exemplo aqui negativa, tive uma grande frustração por não passar na federal. Aqui outra positiva, de apaixonada pela universidade. Ó, um detalhe, gente, de quando... Só um pouquinho, Cléo. Quando... Isso, exatamente, isso daí, tá? Porque senão depois vai ficar cortado lá. Entendeu? Eu vi agora. Ó, e vocês viram que eles usaram, olha, que para poder responder, para fazer sentido, né, essas emoções, ó, eles usaram os atributos da graduação, tá? Isso. A gente, porque depois, num segundo momento, a ideia é analisar justamente quais emoções para quais etapas, se as emoções se alteram nessas etapas da trajetória estudantil. Também a identificação em relação às emoções positivas ou negativas de cada etapa, né? Sim. Exato. Aqui no outro também tinha alguns exemplos de então, paixão por conversar e escrever. Foi incrível, né? Que daí a gente até ficou na dúvida se colocava só o foi incrível, daí isso que a prof falou, né? Que precisa saber o que é. Então a gente colocou a descrição antes aqui. Exato. E que pediu para o professor preparar uma aula para os amigos e que isso foi incrível, né? Eu já ensinei para vocês hiperlink. Esse de emoção é mais fácil. Super fácil, né? Mas é bem importante. Eu já ensinei para vocês hiperlink? Não. Não, acho que não. Tá. Então, ó, isso daqui, ó, veja, é porque cada coisa que a gente faz, cada recurso que a gente usa no Lattes TI, a gente precisa ter uma razão de ser para usar, tá? Então, volta naquele um que você codificou anterior, foi incrível, tá? Então, veja, a Cléo optou por codificar o foi incrível. Porque, veja, só a palavra foi incrível não faz sentido nenhum, né? Vamos ver outra de emoção. Deixa eu ver, só para eu entender aqui. Uma outra. Aqui essa eu sempre tive essa grande paixão por conversar e escrever. Aqui tem uma emoção negativa. Não, mas eu acho que nesse caso você fez certinho. Tem que ser, não é o hiperlink, tá? O hiperlink é quando eu quero complementar essa informação, tá? Mas aqui não é um complemento, é que o foi incrível é só uma forma que a pessoa usou de escrever. Ela podia ter começado dizendo assim, foi incrível. Quando eu estava nas aulas avançadas de inglês, é uma estrutura, então aqui não, aqui você teria que, aí você fez. O hiperlink é outro caso, deixa eu pensar. Não é esse, não dá esse. Mas depois eu explico para vocês, tá? Quando, depois da hora que eu assumir aqui, eu mostro para vocês o uso do hiperlink, como vocês vão usar. Tá? Mas esse exemplo ficou bem claro, olha, e ainda a associação do código de emoção para você poder discutir. Essa emoção é como? No que ela está relacionada? Você fazer uma pergunta assim, quais as emoções que os alunos sentem? Isso, tá?
É muito básico. Você tem que mostrar se existe alguma relação entre as emoções positivas e o fato de estar na graduação ou em outro nível de ensino. Ótimo. Cléo, dá para clicar lá em emoções e mostrar todas, né? Dá, ó, vamos ver. Aqui as negativas, então. Uhum. Medo, ansiedade, frustração. Então, olha, indecisão. agora, olha só, foi bem. Veja, a Rosilei falou uma coisa super importante. Então, vocês observaram que essa foi uma primeira etapa da codificação? Qual que seria o próximo passo ainda? Eu acho que é nominar mesmo quais emoções e que etapa ela se refere, porque daí a gente quer justamente ver isso, né? Se em diferentes etapas tem diferentes emoções ou se as emoções perduram em diferentes etapas, né? Então, eu tenho que dizer, na etapa, ó, na graduação teve frustração, ali eu já não consigo dizer que criou marcas, minha primeira crise de ansiedade, então faltou ali elementos para eu dizer que etapa era essa, né? Tá, Mas... então olha só, então vamos por partes, tá? Então olha, primeiro, classificar as emoções, porque independente de que etapa foi, eu teria que, uma codificação seria eu pegar todas as emoções negativas. Então vamos supor, gente, que eu tivesse aqui já codificado, sei lá, eu tivesse 20, tá? Eu ia ter uma repetição, então valeria a pena eu começar. Bom, então, ó, quais os tipos de emoção? Bom, aí entra o meu referencial teórico, gente. Então, observe que se eu estou tendo esse tipo de questão, é claro que eu teria que ter lá no meu referencial teórico uma discussão não sobre os tipos de emoção na graduação. Isso não tem nada a ver, mas psicologicamente, então eu teria que buscar na psicologia, tá? Emprestar da psicologia esses tempos. Quem assistiu a palestra da Bernadette Gatti? Eu não consegui. Tá, mas tá lá no canal, pra tá? assistir. A Bernadette Fica salva, Gatti, né? tá lá no canal. Se inscrevam, vou fazer que nem a Cléo, tá? Se inscrevam no canal. Veja, a Bernadette Gatti, ela disse assim, uma frase bem bacana. Ela falou assim, olha, as ciências da educação, ela empresta as teorias das outras áreas. Ela empresta da sociologia, ela empresta da psicologia, entendeu? Para quê? Para ela poder se formar. Então, aqui, eu emprestaria o quê? Da psicologia, porque a psicologia estuda o quê? Os tipos de emoções que as pessoas têm. Entendeu? Então, eu preciso disso, gente. Mesmo que eu estou fazendo uma tese, uma dissertação na educação, eu vou lá e busco. Bom, na psicologia, dizem que o ser humano tem tais tipos de emoção. Ok. Qual que é a minha grande contribuição? É mostrar que dentro de um contexto de educação, de aprendizagem, quais as emoções que se fazem presentes. Entendeu? Então, eu estou trazendo conhecimento novo. Porque, aí, gente, sério, eu fico indignada quando eu escuto aquelas coisas assim, mas se eu pego do referencial teórico, eu estou fazendo a minha tese para confirmar. Não, a tua tese não é psicologia. A tua tese é para mostrar como aquilo é aplicado na educação. Eu não vou... Porque para eu inventar sentimentos novos, eu teria que o quê? Buscar, entendeu? Estudar a psicologia para descobrir novos. Então, é diferente. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Eu preciso do meu referencial teórico. E é nesse ponto que ele entraria. Você viu que, num primeiro momento, eu fiz essa codificação aberta, fui lá, né? Fui usando, eu fiz uma codificação de emoção, por quê? Porque a minha questão precisava disso. Aí eu vou e eu busco na psicologia. Se lá na psicologia eu tenho uma taxonomia de emoções, que tipo de codificação que eu vou fazer? Existe aqui um modelo.
taxonômica lá. Por quê? Porque existe um autor que ele classificou as emoções. Tá, mas isso tudo, olha só, tá? Então, se eu entrar aí, olha, eu ainda estou usando codificações de primeiro ciclo. Tá? Agora, quando a Rosilei fala assim para mim, professora, mas aí... Então, olha, veja, eu usei os atributos, por quê? Porque na questão é super importante eu identificar em que nível de formação se dão essas emoções. Então, eu precisei fazer os atributos, precisei fazer a codificação de afetiva, porque o método afetivo que eu precisei identificar, e aí depois eu ainda apliquei uma taxonomia. Tudo isso, gente, aconteceu ainda no primeiro ciclo. Por quê? Porque eu estou fazendo aplicação direta. Agora, quando a Rosilei fala assim, bom, professor, agora eu preciso identificar em que nível ocorre, por exemplo, determinadas emoções. Então, eu preciso fazer um cruzamento. E aí, quando eu fizer esse cruzamento, é como se eu tivesse... eu vou precisar gerar um novo código. Que código vai ser? Por exemplo, se eu descobrir que existe na graduação, eu tenho ansiedade. Certo? Então, eu ia abrir um código chamado, tá? GR, grade, ansiedade. E aí, nesse código, eu ia pendurar o quê? Essas citações que eu coloquei aqui, que estavam dentro da graduação e ansiedade. Então, veja que esse código que eu gerei, que interrelaciona 2 ou mais códigos, é o que a gente faz o quê? No segundo ciclo. Ai, que ótimo! Só que, para eu chegar aí, eu precisava ter uma forma de ver quem são os participantes que estão na graduação e que deram lá e que apresentaram ansiedade. Quem são os participantes que apresentaram ansiedade na pós-graduação? Tá? Aí, para poder enxergar isso, eu tinha que usar o quê? Uma ferramenta. Dentro do Atlas TI, eu poderia utilizar o quê? A query, desculpe, a análise, como é em português, a pesquisa. Eu poderia usar correlação, tabela de correlação. Então, veja, ou eu podia até fazer manual. Eu pego lá e vou tentar distribuir. Manual, por que eu vou fazer manual se eu tenho um software? Tá? Que vai me localizar essas informações. Mas então, esse momento que eu tenho que organizar essa informação para olhar em forma de quadro, para ver quem são esses sujeitos e o que dizem, é o quê? É o ciclo intermediário, que só olhando esses códigos e colocando, bom, quem que eu coloquei em ansiedade, esse sujeito que está em ansiedade, eu codifiquei ele também na graduação? Esse sujeito que está... Então, é mais ou menos como se eu pegasse aqui, olha. Então, emoção negativa, tá? Eu estou querendo arrastar. Então, emoção... Então, vamos ver. Você vai abrir... Coloca a emoção negativa, prende ela aqui na nossa... Eu te dei o controle, prof, se quiser fazer. Você me deu? Dei. Mas eu não pedi. Aí. Tá. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá. Eu tenho emoção negativa. Eu vou encaixar ela. Ela encaixou aqui. Tá. Aí eu tenho emoção, tem o código emoção negativa, certo? Aí eu vou pegar e vou abrir. O gerenciador de códigos. E eu quero ver quem são os que estão na graduação. Esse aqui está na graduação, né? Isso?
Ó, eu tenho é que, olha só que eu estou tentando fazer, tá? O Atlas TI, isso que eu estou tentando fazer é porque eu não quero usar uma ferramenta específica para isso, entendeu? Uhum. Então, olha, o que eu estou tentando fazer aqui, ó? Eu estou tentando descobrir quem são os participantes que estão na graduação. Então, eu pegaria aí, alguém anota para mim, ó, o participante 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, eles informaram, tá, a graduação deles, tá? Uhum. Aí, eu tenho a minha emoção negativa, ó. Porque o Atlas tem, ó, eu quero comparar a emoção negativa, só porque ele não abre duas janelas ao mesmo tempo de citações, tá? Uhum. Então, eu quero comparar as minhas emoções negativas, opa, vou fechar aqui. Na graduação com os cursos. Exatamente, porque eu quero saber, olha, mas aí vem o seguinte, ó, tive uma grande frustração por não passar na federal. Bom, mas essa informação aqui, ó, observe o seguinte, por não passar na federal, mas não passar na federal no quê? No vestibular, tinha que estar inteira ali, né? Tinha que estar inteiro. Não passar tentei, engenharia aqui, exatamente, ó. Então, aqui tinha que estar inteira, só que outra coisa. Só que, veja, quando ele fala dessa... Ai, quando ele fala dessa... O Ctrl Z não funciona. O que eu faço? O controle. A Roma pode pegar o controle. Quando ele fala, Cléo, dessa frustração, é uma frustração da graduação. Aonde você fez a relação, porque quando eu clico, aí esse é o participante 4, tá? Quando você informa, veja, isso a gente tem que tomar cuidado, que ele está falando que é uma emoção que ele teve na graduação. Como que você ligou essa emoção à graduação dele? Na verdade, a gente não fez esse processo de ligar ainda. Não, então tá bom. Porque a gente olha só só, tinha feito porque na hora, exatamente, emoções. Porque a graduação que interessa aqui é quando, cuidado com isso, é quando a graduação é associada à emoção. Uhum. E não a graduação que ele tem. Entenderam? Então, muito cuidado, porque às vezes vocês vão codificar. Não, veja, o exemplo que vocês deram tá ok, tá? Mas só para explicar para vocês que para ter um outro resultado, se a gente estivesse fazendo aqui um exemplo de segundo ciclo, no segundo ciclo ou mesmo intermediário, relação, né, você não ia ter o resultado que você quer, porque você não codificou, tá? Eu teria que ter codificado essa mesma informação, tá? Eu teria que ter codificado isso daqui como, ó, graduação. Pega uma outra emoção para mim. Criou marcas que eu não estava disposta... As positivas ali, que tem bastante, né? Olha, filha da PUC apaixonada por essa universidade. Tá? E aqui tem o Então, aí informa, exatamente. Então, o ideal seria você ter codificado o parágrafo inteiro. O parágrafo ou a frase? A frase, né? Desculpe, a frase. Aqui, né? Até na PUC, ó. Por quê? E aí, você de novo colocava o quê? Graduação. Você não precisa colocar qual graduação. Depois você ia refinar. Você entendeu? Por quê? Porque senão você depois não vai conseguir ter a resposta que você precisa. Que a gente quer.
A gente imaginou, mas a gente só fez o primeiro momento que era fazer a codificação, né? Mas a gente já está conseguindo pensar que dá para ir além, né? Isso não, é porque daí você vai fazendo a mesma... Veja, porque você já está criando os 2 códigos que você precisa. Ok, entendi. Ao mesmo tempo. Para responder a tua pergunta. Então, eu não preciso fazer, olha, eu preciso fazer um código de atributo aqui. Por quê? Porque eu quero saber, porque o que eu quero saber em relação à emoção depende de um atributo. Uhum. Já dá para ir afunilando bem, né? Porque você ainda não está... positiva, graduação, emoção negativa. Não. Veja que o código... Não. O código é graduação. Ok. O código é emoção positiva. São códigos independentes. É um parágrafo que tem 2 informações. Só isso. Professora, e uma dúvida só, com relação ao caso das meninas, acho que ficou bem claro por que elas fizeram emoção positiva e negativa e porque depois elas vão nomear, né, essas emoções. Mas eu poderia, numa codificação de emoção, já ir direto para o nome das emoções? Você tem um referencial teórico que te apoia? Se eu tivesse, eu poderia? Poderia. Se você... Veja, a lógica... Veja, você pode partir do particular e para o geral, tá? Ou você pode partir do geral e depois classificar, tá? Você tem que tomar cuidado, só que se você... Você vai partir desse direto se você tiver um referencial. Se você tiver um referencial, aí você está fazendo um outro tipo de codificação. Tá? Você está codificando emoções, ok, é um código de emoções, mas é um código baseado no quê? Numa taxonomia. Porque daí você teria uma taxonomia em psicologia de classificação das emoções. Entendi. Entendeu? Então, você não pode... Veja, para você ser específico, tá? É ideal, só se você tiver, de fato, um referencial. Porque, senão, gente, o ideal é você fazer maior para você o quê? Refletir sobre aquilo. Deixa eu ver se eu entendi, então, professor. Na verdade, quando eu estivesse classificando, por exemplo, as atribuições lá, eu colocaria, por exemplo, essa pedagogia como lá a graduação. Na hora que eu estivesse fazendo os atributos de emoções, essa palavra teria que, geralmente, classificar toda a frase, porque dentro dessa frase de emoção está vinculada àquela atribuição que eu fiz lá de graduação. Exatamente, exatamente. Da mesma forma que... Exatamente, entendeu? Porque senão eu não consigo depois correlacionar. Agora, uma outra coisa interessante é que, por exemplo, num outro momento, eu posso... Vamos supor que eu vi que eu tenho aqui no grupo 20, sei lá, 10 eu posso querer classificar ou querer identificar se essa emoção é causada por algum curso específico. E aí eu ia pegar esse código graduação, e aí eu ia ter graduação pedagogia, graduação engenharia química, graduação, quer dizer, eu ia ter várias, entendeu? Mas para isso eu preciso ter volume de dados, senão não faz sentido classificar. É melhor informar... É bem bobo, mas enfim, vou perguntar. E não poderia ser assim também, por exemplo, frustração, ansiedade, vários códigos e ter uma categoria chamada emoções? É que depois a categoria vai ser emoção, Fernanda. Entendi, elas só fizeram o processo ao contrário, porque você pode refletir. E por que ela fez? Eu vou falar, esse é o processo que elas fizeram. Não é que exista correto ou não correto, tá? Mas é o processo mais que te permite refletir mais. Sim, sim. Entendeu? Primeiro você coloca aquilo como emoção, ok, eu tenho lá 30 códigos de emoção, porque senão você está criando, você está definindo que aquilo é uma categoria e você nem sabe se aquilo podia ter aparecido uma emoção positiva.
Aí não Exato. interessa, você entendeu? Você vai simplesmente dizer que apareceu uma emoção positiva e ela é tal. E fica mais fácil de nominar mesmo depois, né? Por exemplo, Porque assim, você vai fazer por comparação, Fer. isso mesmo. É isso que eu estava pensando. Entendi. Professora, falar em volume, veja que as emoções positivas tem 15. É isso, Cléo? Isso, Tem 15. Isso que a gente analisou só 2 memoriais. Aí nessas 15, eu vou encontrar repetições, tipo feliz, sonho, paixão, mas na qualitativa, essa frequência, eu posso dizer que o mais frequente foi tal sentimento? Se você tiver um volume, você pode dizer assim, olha, que em 2 memoriais, tá? Você pode dizer que a frequência com que isso ocorreu no texto das pessoas foi muito mais de experiências positivas, porque no memorial eu estou relatando várias experiências. Várias. Entendeu? Então, você pode dizer que o número de relatos de experiências positivas foi superior ao número de relatos. E aí você vai dizer, e aí é importante que você diga que um mesmo participante conseguiu narrar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, é importante, é a forma como você diz, entendeu? Você não vai dizer assim, você não pode afirmar que as experiências positivas são maiores que as experiências negativas, porque a gente não sabe a intensidade de uma experiência negativa. Você entendeu? Então, a gente tem que cuidar com a forma de expressar. Mas veja, quando eu vejo esse quantitativo, né, em 2 memoriais aparecerem muito mais experiências positivas do que negativas, então eu posso até afirmar que os participantes relatam mais experiências positivas. Ok. Então, mas eu não posso dizer que eles têm mais experiências positivas do que negativas. Eu imaginei pegar essas 15 e fazer uma tabelinha, né? Então, a primeira, sonho, a segunda, felicidade, a terceira, felicidade, orgulho. Exato. Veja, são informações que aparecem, quer dizer, se a gente for pensar, a gente não pode afirmar, mas a gente pode... a gente poderia, como é que eu posso dizer, usar a palavra certa? Que a gente tem indícios de que estar num contexto, por mais que a gente saiba que existam dificuldades, a gente pode ilustrar algumas dificuldades, algumas frustrações, quando a pessoa consegue se inserir num contexto acadêmico, tá? Na vida da pessoa pode trazer experiências mais positivas ou não. Sim, prof, deixa eu ser bem mais objetiva. Eu ia construir uma tabelinha, apareceu 5 vezes felicidade, 8 vezes sonho e 4 vezes orgulho, e as outras apareceram com menor incidência. Embora a pesquisa qualitativa não considere a frequência no sentido de quantidade que apareceu... Não, ela considera. Isso é uma coisa errada dizer isso, Rosilei. Porque, veja, pesquisa de um participante, isso não é pesquisa, isso é um relato. Sim. Tá? A incidência, ela nos diz alguma coisa, tá? Okay. Então, eu não posso dizer que ela não considera, ela considera. Então, eu posso... Aqui, lógico, foi 2. A gente imaginou fazer dos 20. Que delícia que ia ser, né? As descobertas. Mas eu poderia dizer que as emoções positivas de realização de sonho, de felicidade, de orgulho, são as que mais predominam na trajetória estudantil do grupo investigado. Okay. Nesse grupo, exatamente. Nesse grupo que tem essas características, blá, 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 esse daí poderia ser. Perfeito. Porque se a gente for pensar, faz todo sentido. Porque se você chegou a um mestrado, a um doutorado, é porque
de alguma forma, a aprendizagem para você é importante. Prof, agora tem, acho que dá para a gente avançar o de valores, a gente Isso, porque titubeou senão a gente muito. demora. Pode. A gente E até um titubeou no de padrão, né? valores por causa, justamente por não ter um referencial forte, né? Aham. E até se a gente for observar, né, que atitudes também tem mais positiva do que negativa, valor Aham. só tem positivo, crença que ficou igual, enfim. Que bacana. Quer falar, Rosalei? Desculpa, te cortei. Não, pode falar, Cléo, já falei bastante. Então, depois a gente foi para valores e daí a gente começou ali a ficar na dúvida em alguns, o que que é. Atitude é mais fácil, né? Mas em relação à crença e valor, né? Que dentro do valor ele coloca atitude, crença e valor, né? Então, a gente colocou também positivos e negativos para ficar mais claro, né? De perceber também. As atitudes, daí aqui tem alguns exemplos. Então, esse aqui é da avaliação. Então, deixa eu puxar aqui. Coragem, tentar novamente, economizar dinheiro, né? Então, foram atitudes que foram... né? Isso. Tá. Tudo que indicação a gente colocou Ação, exato, que é o valor. Eu não queria... Da mesma forma negativa, né? Daí falta de coragem, sem muita clareza, não querer estar. Abrir mão. Aí depois em crenças. Crença eu acredito, né? Não sei se o grupo concorda, mas que seja o mais difícil, porque a gente bateu um pouco com o que era uma avaliação que a pessoa estava fazendo sobre si mesma, porque depois mais para baixo ali vai ter as avaliações, né? Autoavaliações, e o que é uma crença, né? Certo. Então, aqui no caso, essa aqui fica muito fácil de perceber que é uma coisa que o participante acredita, né? Então, ainda vou mudar o mundo, um aluno de cada Isso é uma... Essas são fáceis porque são positivas. Agora, sou alguém nova, vou ter um futuro. Então, ela acredita, né? Ela mostra crença em si própria. Sim. Super claro. Daí aqui, no caso, por exemplo, uma crença negativa, né? Que teve um aproveitamento baixo. Aí, até que ponto é crença e até que ponto é uma avaliação, né? Então, a gente ficou nesse debate ontem sobre essas questões, mas eu acho que realmente para os métodos afetivos é extremamente necessário você ter um referencial, né? Precisa. Foge muito do nosso, pelo menos da minha exatamente. área. Por quê? Porque você precisa desse referencial da psicologia, né? Da mesma forma que muitos métodos literários você precisa do gramaticais, você precisa de língua. Tá? Aí aqui de valores, algumas coisas em relação a professoras que passaram pela trajetória, daí tem família também, que aqui acho que era que fala, né, que a mãe, tia, todas eram professoras. Então, o valor pela... Perfeito. Valor pela família, valor pela trajetória, né? Foi isso que a gente colocou. Aí depois, acho que de valor isso. Eu pulei a avaliação aqui, que estava antes. A avaliação também a gente só achou positivos, não tinha, pelo menos nesses 2 memoriais, não tinha negativa, né? E são muito mais, assim, autoavaliações do participante e tem uma da disciplina. Também, então, né, agora essa avaliação você poderia recodificar, entendeu? Então, que tipos de avaliações? Então, eu tenho um grupo de avaliação. Então, o código, veja, gente, é isso que eu posso ter um código, tá? Uma codificação de valor, tá? Ou de avaliação, e isso vai também ter o quê? Subcódigos. Porque no primeiro momento você codifica aquilo inteiro. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai abrir. O que é avaliação como autoavaliação, o que é avaliação do curso. E aí eu poderia ter, exatamente, eu poderia ter um código de avaliação associado a uma magnitude. Ou simplesmente não, código de avaliação. Existe uma avaliação de alguma coisa, eu não estou medindo.
Entendeu? Então, essas codificações de primeiro ciclo, eu posso usar várias, tá? Eu vou refinando com as próprias de primeiro ciclo. Ok. Tá? E aí, por último, dos opostos, né? Aham. Vamos ver, eu quero ver uma de oposto. A gente ficou em dúvida, sabe, professora? O versus como oposição mesmo, no sentido assim, quente, frio, pobre, rico, ou oposição no sentido de conflito, que a gente acho que achou muito mais de conflito, sabe? Ideia contrastiva, né? Aham. Por exemplo, eu queria fazer graduação disso, a família queria aquilo, né? Então, é uma expectativa pessoal, uma expectativa familiar. Mas isso é um versus, entendeu? São versus. Mas a gente pensou também, em padronizações ou linhas de pensamento, né? A gente discutiu bastante. Veja, mas por isso que eu falei que depende da tua questão de pesquisa. Por exemplo, eu estou buscando, tá? O que eu quero buscar com versos, tá? Eu quero buscar quais situações que os estudantes de pós-graduação, sei lá, se sentem Quais conflitos eles enfrentam na trajetória. Quais conflitos, exato. Existem conflitos. Foi a pergunta que a gente fez. Perfeito, olha. E quais a gente conflitos? Achou assim, quais conflitos? Horas para estudar, horas para trabalhar, a formação numa área e a atuação em outra área, a expectativa versus a realidade. Ali eu não lembro. E aí, se eu olho esse grupo de códigos que você criou, veja que aqui, Fê, elas já foram lá com o dedinho na ferida. Tá? Mas eu poderia dizer assim, né? Se eu fosse publicar, quais os conflitos? Eu poderia dizer assim, existem conflitos de ordem, sei lá, relativos a aprendizagens desenvolvidas, tá? Durante o processo, que são lá, por exemplo, a BNT-APA. É uma aprendizagem técnica, mas que o aluno, no início, ele fica assim, mas por que eu preciso... horas publicar de ABNT, por que eu não posso deixar tudo numa norma só? Porque o mundo não é numa norma só. Entendeu? Então, são conflitos de ordem técnicas, tá? E aí, quando ele diz aqui, ó, aprendizagem e dúvida, vamos ver o que você colocou ali. Tá, diminuir essa, só para vou direto no texto. Então veja, essa também é isso é um conflito relativo à aprendizagem, a ABNT. Então eu poderia ter isso daqui, eu poderia agrupar, tá? Num grupo de códigos chamados conflitos relativos à aprendizagem, no qual a ABNT, esse daqui, né? Olha, aprendizagem e dúvida, tá? Aí tem o outro, vamos ver o outro, aprendizagem versus põe no contexto. Aqui. Que aqui a gente quis dizer quantidade de estudo e avanço no programa. A pessoa fala estudo, e parece que faltam horas, parece que nunca aprofundo bastante, mas hoje percebo o quanto isso faz parte do processo de se tornar um pesquisador. Tá, entendi. Tá, talvez o nome do código aí seria aprendizagem associado ao tempo, né? A hora de estudo. Então, você vê que hora de estudo aparece em dois lugares? Com duas associações diferentes? As horas de estudo aparecem também lá, né? E aí você padronizaria. Então, mas aí é importante você padronizar aquilo que se refere a tempo, horas, você entendeu? Ter essas padronizações, por quê? Para ficar fácil depois de você identificar o cruzamento entre o cruzamento, entendeu? Porque quando você faz uma codificação de opostos, você já está cruzando duas coisas. Eu acho assim Só que no segundo ciclo,
Veja, num segundo ciclo, você ia dizer assim, bom, o tempo é uma variável que interfere no quê? Ah, apareceu o tempo interferindo na aprendizagem e o tempo relacionado a tempo livre e tempo de estudo. Então, de trabalho, tempo de trabalho e tempo de estudo, tempo livre e tempo de estudo, entendeu? Então, mas essa comparação daí nesse momento seria o quê? Seria no meu segundo ciclo, que eu já respondi o básico, agora eu quero ver, tá, mas e qual é? Você já mostrou as contradições, ok? Aí você ia dizer assim, mas essas contradições se relacionam? Então, é você dando aquele passo maior que, às vezes, se você não tivesse um software, você não daria. Você ia responder sua questão de pesquisa e, ok, morria ali. Tá claro, gente, para vocês? Então, eu estou insistindo bastante em mostrar para vocês do que é o segundo ciclo. E assim, eu acho que foi onde o grupo mais teve que buscar consenso e às vezes a gente não chegou. Mas ficou tão bom! Por exemplo, a BNT e a APA é super específico. Eu já colocaria escrita científica e normas, né? Um conflito que a gente sempre vai ter. Não, porque a escrita científica... Não, olha só. Isso não é um conflito. Escrita científica e normas não é conflito. Porque normas faz parte da escrita científica. A nossa dúvida se podia... o conflito é justamente como vocês colocaram. O conflito existem duas normas na escrita científica. Esse é o conflito. Entendeu? Isso, e a gente ficava buscando uma palavra mais macro. Porque a gente queria colocar norma versus norma. Foi isso. Não, exato. Mas vocês fizeram certo, entendeu? Porque... Ok, professora. Né? Sabe o que eu acho que dificulta um pouco também quando a gente está fazendo? É não ter a pesquisa, né? Essa é a pesquisa que eu estou fazendo. A gente fica tentando criar ali. Mas, gente, esse é o papel. Veja, esse é o papel. Veja, é esse exercício que o pesquisador tem que fazer, entendeu? Sim, é muito rico. A gente criando, você olhar para os dados e dizer assim, o que esses dados me dizem? Que tipo de questão? Entendeu? Eu posso fazer, eu posso responder com esses dados. Porque é o grande problema, porque quando você chega num momento da tua codificação, aí você olha e fala, tá, mas e daí? O que eu faço com isso? E é esse exercício que você tem que fazer. Por isso que eu acho que eu estou exigindo de vocês, façam uma questão de pesquisa, olhem para os dados, explorem, olhem para o tipo de codificação que eu quero que vocês exercitem, e faça uma questão para ela. Exato. Foram todos? Foram, e eu acho que o opostos veio uma necessidade que as emoções não veio. Quando a gente estava codificando emoção, valor, a gente, é emoção. É emoção. Mas aí chegava no opostos, tá, mas é oposto do quê? É conflito do quê? E por isso que acabou ficando um de cada, porque existiu essa necessidade de dizer o que era. Tem que dizer, porque por isso, na frase, quando eu estou codificando opostos, na frase tem que vir esse oposto. Ou eu tenho que fazer uma leitura atenta para dizer assim, porque o oposto pode não estar na mesma frase. E daí, gente? O que a gente faz quando o oposto não está na mesma frase? Então, professor, é isso que a gente pegou. Não apareceu o oposto puro, no sentido assim, frio e quente, né? Apareceu ali coisas que geravam conflito, não necessariamente opostas. Não, mas aí é diferente. A codificação versus, ela tem que estar assim, o frio, você tem que ter essa correlação entre... Entendeu? Quando você quer descobrir, assim, exatamente, bom, isso daqui... É onde que lado pende, podíamos dizer? Exato, exatamente. Ok. Fale, Reginaldo, você tinha uma dúvida. Não era o Reginaldo? Alguém? Eu ouvi uma professora. Sou eu, professora. Ah, tá. Mas eu acho que até já respondeu. Eram duas questões. Uma delas era essa, quando não aparece na mesma frase, né, as duas informações, né?
Eu pensei até de fazer um memo para tentar justificar, para mostrar que a informação está no texto, mas não na mesma frase. Não sei se é o caminho. Não, mas foi bom, bem lembrado. E a outra questão, mas eu acho que acabou respondendo, e eu fiz o diversos, e acho que não fiz tão certo. Tem algumas questões que pareceu para mim assim, por exemplo, que poderia codificar, mas não necessariamente diversos, mas colocar como características separadas. Por exemplo, dificuldades para cursar o mestrado. Tempo versus, igual elas colocaram ali, tempo versus... Aprendizado aqui? Aprendizagem. Eu não poderia colocar separado quantos têm dificuldade com tempo e quantos têm dificuldade com compreensão, aprendizagem. Não, mas veja, quando eu estou codificando versos, veja, eu não estou dando um resultado de versos. Eu estou identificando versos da fala do sujeito. Entendeu? A codificação de versos significa quando que esse sujeito fala e que entendeu? Que existe esse movimento de contrário, é isso que eu falei, mas é assim, entendeu? Por exemplo, ele se sente feliz por estar cursando uma graduação, mas ansioso porque não dá conta de estudar tudo. Exato, é um verso. Ó, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, exatamente. Então, sempre quando eu falo em código, então, o versus é daquele sujeito, tá? Ao final, eu posso descobrir que eu tenho 6, não sei se são 6, vamos supor, podia ser 6 sujeitos, mas eu não sei se são, acho que não. Mas eu poderia ter 6 participantes que vivessem essa contradição de expectativa e o real, do que é duro, entendeu? Então, esse número aqui, né, e depois detalhando aqui, olha, ele daria para mim, olha, ela me deu o controle de novo, ou não? Eu não tirei, na verdade. Então tá. Eu poderia ter aqui, entendeu? Olha, verso expectativa. Ó, então eu tenho 6 citações que mostram a importância o quanto isso acontece, do que é expectativa, é isso? E do que é real, do que a pessoa vive, do dureza do real, tá? Mas, então, que correspondem a 2 participantes, ok, mas, entendeu? Perto das outras, isso, ó, se eu estou comparando 2 sujeitos, o que é mais presente aqui? É essa contradição entre o que é real e o que é... E, gente, faz todo sentido. Quantas pessoas entram no mestrado ou no doutorado, entram pelo... a gente vai pensar, muitas vezes, por mais que diga assim, não, eu só preciso do título para a minha profissão. Então, é fácil. Então, eu quero só o título, eu vou lá e faço qualquer coisa. Aí ele começa a descobrir que não é tão fácil sair com esse título. Que ele tem que abrir mão de coisa. Só pelo título não vale nem a pena começar. Exato. E daí, então, o que vem? A expectativa e o real. Tá? Então, mas o que tem que ficar claro para vocês é isso. Quando eu estou codificando, é o sujeito. Então, o código que está dizendo assim, ó, esse participante, ele tem essa, né? Apresenta, né, essa dicotomia entre um e outro. Agora vamos responder a questão do Reginaldo. E se... Professor, antes, essas codificações de expectativa versus realidade, ali, algumas são em relação à aprendizagem, outras são em relação à escolha da carreira. Eu poderia refinar essa análise. Nossa, poderia ter versos, subcódigos dos versos, entendeu? Ok. Eu vou ter expectativa da realidade, tracinho, quando isso é em relação à carreira, quando isso é em relação ao blá, 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 quando isso é em relação... Entendeu? Então, eu vou ter subcódigos para explicar isso. Mas aí, respondendo a questão do Reginaldo, tá? Eu descobri, então, vamos pegar um aqui, ó. Vamos supor que esse pedacinho aqui, ele trazia para mim, tá? Desse participante, tá? Vamos supor, tá? Eu não estou nem lendo o que eu estou escrevendo, o que está escrito aí, tá?
Mas vamos supor que isso daqui era uma expectativa. Tá? Tá, então, só que quando você nem sabia, só que quando você leu aqui embaixo, você disse assim, puxa, isso daqui, ó, esse pedaço aqui é a dura realidade daquela expectativa que ele falou lá em cima. Concorda? É isso, não é, Reginaldo? Por quê? Porque quando você está nos dados, você enxerga esses detalhes. Como é que você faria? Tá? Então, olha, então vamos supor, eu vou vir aqui, ó, primeiro eu vou dizer assim, bom, então isso daqui é a minha realidade. Que dureza, então, tá, eu venho aqui e codifiquei. Mas qual que é a expectativa dessa realidade? Ah, a expectativa dessa realidade veio aqui. Ok. Eu venho e codifico. Tá? Mas aí, como é que eu vou dizer que uma coisa está ligada com a outra? Hiperlink. Exatamente. Então eu venho aqui, olha, clico em cima. Oi? Dá para fazer um comentário. Não, mas o comentário é só não vai ter a prova disso quando eu puxar, quando eu quiser ver as relações, entendeu? Okay. Então, eu venho aqui, clico no botão direito do mouse, tá? E digo assim, ó, esse é o destino, ó, desculpe, esse é a origem do meu hiperlink, ok? Aonde vai ser o destino dele? Ah, o destino dele vai ser... Ixi, agora onde foi? Já baguncei aqui, tá, gente? Aí, mas vamos supor, a origem dele é aqui. Eu clico aqui e digo aqui, ó, então, desculpe, esse é o destino dele é aqui, então eu vou dizer, é claro que, ó, que aqui é uma contradição, porque é um versus, e eu fiz o meu hiperlink, tá? Quando eu entrar, tá? Ó, quando esse é aquele que depois na rede aparece a flechinha? Exato, mas quando eu entrar, tá? No meu, vou abrir aqui, ó, gerenciador de códigos, já está aqui, tá? Eu consigo ver, é o que tem 8 ali, acho, Bruno. Deixa eu saber aqui. Que é a expectativa aí. Cadê? Só um pouquinho. Uhum. É só um pouquinho. É que vai aparecer só na minha citação mesmo, tá? Ó, mas aí quando eu tiver, tá? Então vamos supor, quando eu vier aqui, ó, expectativa, tá? Vou pegar ele, cadê ele aqui? É o 8 de cima lá. Mais pra cima. Aqui? Não. Não, o outro 8, mais pra cima. Aqui, ó. Agora é o último da linha. Aqui. Aí. Eu venho aqui. Quando, tá? Eu estiver explicando, quando eu estiver... Porque, veja, vai existir um momento que eu vou querer entender isso daqui. Tá? E aí eu vou trazer para uma rede para eu conseguir entender o que eu fiz, tá? Então eu vou adicionar os vizinhos, tá? Ó. E aí eu vou conseguir ver... Ali, ó. Ó, eu vou conseguir ver que esse daqui é um só, entendeu? Ó, que estava em outro lado do texto. Então, mas eu vou ter que pegar e depois que eu codificar, se eu estou considerando isso, que mesmo que as informações estejam, você entendeu? Eu vou precisar dessa rede, eu vou precisar desse recurso para eu conseguir explicar que nem sempre o contraditório venha do lado do outro. Você vai mostrar, olha, muitas vezes o contraditório vem num pedaço do texto e no outro lá embaixo, mas você tem como mostrar isso daqui, entendeu? Porque poderia ser, por exemplo, numa entrevista. Uhum. Numa entrevista e numa observação. Exatamente.
Poderia até estar em documentos diferentes. Uhum. Entendeu? Então, porque é um versus que você descobriu. Só que veja que importante isso. Tá? Tá claro, Reginaldo? Viu como faz? Sim, prof. Então, a ideia é essa, é aprender os recursos do Atlas naquilo que a gente está precisando. Bom, então, vimos todos, gente? Sim. Uhum. Tem mais alguma equipe para hoje? Eu não me lembro o que a gente combinou Tem bem mais uma certinho. equipe de afetivo e 2 equipes do literário, né? Então, a outra equipe de afetivo tem mais exemplos mais claros para a gente, ou iguais, ou parecidos. Mas é importante para reforçar. Vamos lá. Gabriela, eu vou começar então. Eu fiz o método, a gente se dividiu de uma forma um pouquinho diferente, cada um pegou um. Eu fiz os afetivos, os emocionais, perdão. Mas eu fiz bem da forma o oposto do que as meninas fizeram. Eu parti da nomenclatura e daí eu não cheguei a criar grupos de códigos. Tá, vamos ver. Então, eu peguei aqui 10 documentos, né? Por causa da minha versão gratuita é o que eu consigo. E eu gerei muito mais códigos, mas eu deixei os mais frequentes porque eu também só consigo 100, né? E eu fui colocando, subdividindo assim, em admiração, confissão. Depois eu já fiquei em dúvida se confissão entra como um sentimento ou vai entrar como crença, valores. Veja, não, então clica para a gente ver o conteúdo. Aqui. Foi bem quando falaram confesso. Tá. Veja, que, na realidade, se você for pensar, olha só, gente, ela poderia ter criado, nessa tua lógica, se você está usando, tá, a palavra, então, ó, é isso que você tem que pensar. Você está usando a palavra, tá, para identificar uma emoção. Então, você poderia ter feito o quê? Um in vivo junto com que justificaria veja, você não está usando a literatura, você poderia dizer, eu não estou usando um referencial teórico, mas eu estou criando códigos em vivo a partir das palavras que emergem do texto, entendeu? Para daí você ver se a literatura depois sustenta esses códigos em vivo que você criou. Entendi. São caminhos diferentes, mas vocês têm que entender que tem que ter uma justificativa para esses códigos existirem. Certo? Tudo bem? Então, veja, quanto ao tipo de conteúdo, ok. Tá? Mas é importante também, Gabriela, você ter clareza de qual pergunta você estaria respondendo com isso. Tá. Até foi ali uma questão, né? Eu não fiz uma pergunta, eu só fui identificando, né? Aí depois, quando as meninas, a Rosilei e a Cleo ali falaram da pergunta dela, acho que foi basicamente o que eu levantei aqui, né? Quais as emoções que perpassaram os estudantes, né, durante o processo de formação deles. Foi essas as que eu levantei aqui, né? Então, olha, veja, só que você foi por um caminho diferente. Na tua metodologia, você teria que dizer assim, bom, então eu parti de uma codificação em vivo. Por que em vivo? Porque você buscou as palavras que estavam presentes na frase, tá? Você fez uma codificação afetiva, mas a partir do quê? De uma codificação em vivo. Certo. Você foi e buscando... aqui, professora, em paixão, eu encaixei tudo, ó. A questão de apaixonada, de amor também, eu coloquei tudo dentro do mesmo código. Seria correto eu abrir outro por conta do em vivo, então? Não, se você poderia só deixar claro quais os códigos que foram pelo em vivo e quais os códigos que você usou sinônimos relativos, entendeu? Você usou, por exemplo, a palavra mais presente, que era paixão, apaixonada, paixão, você entendeu? Então, veja, o importante, gente, é vocês terem uma lógica de criação de códigos.
Entendeu? Uma lógica e uma razão por que você está criando esse código. Mas por isso que eu acho que o exemplo das meninas... Eu também estava pensando como a Gabi, mas o exemplo das meninas foi legal justamente por causa disso. Porque aí você olha as emoções e aí, por exemplo, você vai criar um código para paixão, amor, essas coisas. Fica mais claro, né? Uhum. Entendeu? Então, mas por isso que a importância daí de você... Porque num primeiro momento, quando você está fazendo a codificação de emoção, você não tem... Veja, você não tem um referencial teórico. Por exemplo, eu tive um grupo ano passado que eles foram buscar um referencial teórico e daí para fazer o exemplo. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, qual o referencial? Eu tenho que ter uma questão de pesquisa e se eu quero detalhar, eu tenho que ter um referencial teórico. Senão, eu não posso detalhar. Entendeu? Então, veja que a gente não está pensando aqui, Gabriela, na parte operacional da coisa. A gente tem que pensar nessa parte teórica, na parte da lógica de criação e de escolha de códigos. Tá? Mas tudo bem. Então, por isso que eu tentei adaptar o que você fez a uma codificação em vivo. Qual mais? Vamos lá. E cadê o outro grupo? Só a Gabriela é do outro grupo? Não, eu também faço parte, professor. Eu fiz o versus, mas eu não fiz da forma que... Olhando agora, eu não fiz da forma que deveria ter sido feito. Uhum, mas eu consegui entender. Agora eu consegui entender. Eu posso até mostrar, mas enfim, eu coloquei situações em que eu percebo conflitos, mas não necessariamente havia o conflito no texto. Você usou o exemplo claro agora, né, de olhar para o participante, né? O participante tem que apresentar o conflito, né? Os dois opostos. Uhum. Eu não olhei isso, eu olhei situações que são conflitos, mas ora aparece um participante um lado, ora aparece outro participante outro lado. Então isso não seria, né, versus. Não, porque daí não é o versus, né? Você não está fazendo exatamente. Porque eu coloquei, por exemplo, dificuldade e facilidade, mas um participante tem facilidade e outro tem dificuldade. Não, teria porque que ser aí mesmo. Não, aí você Por isso não que eu está fiz fazendo. aquela pergunta que para mim o código versus estava, codificação de versus estava muito parecido com codificação tipo, por exemplo, de atributo, né? Quem tem facilidade e quem tem dificuldade. Porque eu estava entendendo que poderia ser isso, não olhando para um único participante. Ah, tá. Agora você viu que é bem diferente do atributo. Então, tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais vai apresentar? Professora, deixa eu mostrar a parte da codificação de avaliação ali só para você ver se faz sentido, porque também ficou diferente ali do que as meninas apresentaram. Só que eu acabei perdendo o meu e começando de novo. Aí não. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, aqui, professora, quando eu fui fazer o código de avaliação, onde fala que se concentra em como podemos analisar dados que julgam o mérito e o valor de programas e políticas, quando você está falando de uma avaliação mesmo, fica mais fácil, mas ver se faz sentido. Quando eu pensei aqui na avaliação, eu pensei na pergunta norteadora, que era qual é o valor ou qual é a importância do mestrado para os alunos da disciplina de análise de dados. Então, eu queria saber em cada, assim, o mestrado o que Tá tão pequena a minha tela. E aí eu fui, não tá pintado aqui. E aí eu fui codificando, né? Então ali eu fui localizando o que cada um, no caso, falava, que nem no caso aqui, para alinhar
o que diz na academia com as práticas de cooperativas, eu coloquei isso como alinhar, eu fiz um código como alinhar prática e teoria. Aí aqui o entendimento do cooperativismo, aqui aprofundamento de aprendizado, né? Que é entendimento sobre cooperativismo. E aí eu fui localizando, fazendo esse trabalho em toda vez que cada um citava a parte do mestrado, né? Então, aí eu coloquei desenvolvimento profissional, ampliar rede de relacionamento. Aqui eu mais do que um código no mesmo parágrafo, né? Que eu fiz, aqui eu fiz 1, 2, 3, separei, né? Agora... Pode falar. Não, a única coisa é que, veja, eu fico pensando, eu consigo avaliar, porque a avaliação seria, eu teria que buscar elementos que me permitissem avaliar, por exemplo, a minha mas aí talvez eu tenha entendido errado, porque eu estava pensando na avaliação do que cada membro fazia, na importância do mestrado para si. Mas depois aí é o valor, aí é uma codificação de valor. Qual é o valor que ele atribui a alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, que a avaliação é um código que permite com que você emita um juízo de valor. Você, pesquisador, tá? Vai emitir um juízo de valor sobre aquele resultado. Não, então porque eu fiz de outra ótica, né? Porque aí eu olhei lá, avaliando o que cada um respondia em relação à importância do mestrado. Veja, aí é valor do mestrado. Veja, então por isso que a gente tem que pensar por isso a questão de pesquisa, o código está associado à questão de pesquisa, porque quando eu falo, repita o que você falou para mim. O que agora a pergunta? Você está avaliando, você quer avaliar. O que cada mestrando responde em relação à importância do. Pois a importância, entendeu? Veja, você não quer avaliar, você quer identificar, você quer descrever. Cuidado com os verbos, gente, quando a gente tem um objetivo de pesquisa. Porque quando você está dizendo assim, qual a importância que alguém atribui a alguma coisa, você está descrevendo a importância que alguém atribui. Agora, eu quero avaliar a aprendizagem que a pessoa teve, eu quero avaliar entendeu? Avaliar a aprendizagem, eu quero avaliar a qualidade de alguma coisa. Então, aí a minha pesquisa eu quero avaliar a aprendizagem que as pessoas têm, entendeu? Professora, porque lá quando você fala da teoria, lá no Saldanha, fala que atribui julgamento sobre o mérito, valor e importância de programas ou políticas. Mas não, veja, mas quem atribui a tua questão de pesquisa tem que atribuir. Quando você diz assim, quando você diz assim, a percepção que a pessoa tem sobre... você está dizendo assim, não está atribuindo você como pesquisadora o valor, entendeu? Então, cuidado, é só você repetir a tua questão. Veja, então, o código é criado para a questão de pesquisa. Daí quando eu não sei se ajuda, mas ela tem muito a ver com o código de magnitude. Esse curso foi muito bom, razoável, né? E no final você vai julgar se o curso foi bom ou não, entendeu? Pelos comentários dele. Mas aí eu já tenho essa pergunta direta, né? No caso aqui, eu queria tirar algo do documento para
ser como avaliativo, né? Por isso que eu estava tentando, porque assim é fácil, né? O avaliativo, quando a gente tem as perguntas, né? Porque assim, foi bom, foi razoável, por quê? Porque não, mas repete a tua pergunta, que para mim essa pergunta que está meio, para mim está difícil de. Aqui na verdade eu fiz outra também aqui, eu fiz como os alunos da disciplina de análise de dados julgam a importância do programa de mestrado. Eu fiz mais. Mas é que veja. Então, por isso que você tem que ver que, na realidade, quando você tem como os alunos julgam, entendeu? Você não está fazendo uma avaliação, porque é o que eles pensam. A avaliação seria, se você fosse analisar, tá? Por exemplo, vamos pegar os diários, tá? Você pegar um dia de diário e você quer avaliar a aprendizagem dos alunos, tá? Sobre determinada temática que a gente estudou aquele dia. Uhum. Que aí Veja, você não está perguntando para eles. Você não precisa perguntar. Você vai olhar o quê? Bom, se você está avaliando a aprendizagem deles, então a temática foi essa. Quantas dúvidas eu tive? Então, o código de avaliação seria... Então veja que o nome do código, tá? Você ia justificar que você criou um código de avaliação pelo quê? Pela distinção entre... Então, tá, eu vi que tinha dúvidas, tantas dúvidas, tantas, né, informações sobre não dúvidas, enfim, entendeu? Então, os códigos avaliativos são códigos que te permitem julgar. Aí, pelo que você identificou, você ia julgar. Não, esse dia não houve aprendizagem, esse dia houve pouca aprendizagem, esse dia... Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, veja, não são códigos diretos. Tá? Mas eu consigo atribuir uma magnitude ali. Eu consigo saber, esse dia teve mais dúvida do que aprendizagem, teve mais... Entendeu? Entendi. Por isso que os códigos avaliativos, eles têm que... Tá? E aí tem que responder uma questão em relação a isso. Professora, mas não está muito parecido, próximo da codificação por magnitude mesmo? Não, porque o objetivo, veja, você pode ter por magnitude, você pode ter várias coisas. Quando você diz assim, eu estou criando um código para avaliar essa magnitude, a tua resposta tem que ser uma avaliação. Entendeu? Eles têm... Por isso que eu falei, é muito interligado. Eu posso ter códigos, eu posso ter códigos de magnitude que não são de avaliação. Mas, normalmente, os códigos de avaliação, eles vão me dar uma magnitude. Entendeu? Então, é essa a relação. A relação eu posso ter códigos de magnitude que eles... No fundo, os códigos... Quando eu formulo os meus códigos de avaliação, tá? No final, eu vou ter uma magnitude. Mas eu posso ter códigos de magnitude que não são com fins avaliativos. São com fins, né? Não necessariamente de avaliar alguma coisa. Não uma avaliação, como ele diz aqui, para mudar alguma coisa, para mudar, fazer uma nova proposta de formação, tá? Não para isso. Entendeu? Então, o código, gente, está associado, aqui, volto a falar, à finalidade da questão de pesquisa. Tá? Então, se eu tiver uma questão de pesquisar, eu quero, por exemplo, deixa eu usar a palavra, tá? Avaliar o impacto da disciplina de análise de dados qualitativos na elaboração das teses e dissertações. O que eu teria que fazer? Bom,
Eu ia ver que código que eu podia criar. Então, é um código avaliativo, e na realidade, mas veja, que código que eu podia criar? Eu vou analisar teses e dissertações e eu vou identificar o impacto da disciplina de análise de dados qualitativos. Quais seriam os códigos para eu analisar as teses e dissertações? Eu pensei em um código descritivo, se há uma descrição sobre esse processo de análise. Tá, então vamos lá. Então, mas veja, olha só, eu poderia ter um código descritivo. Eu ia localizar descrições do processo de análise, ok? Então, as descrições do processo de análise começariam como descritivo. Ok, eu tenho esse primeiro código. Tá? Aí, esse código que eu chamei, descrição do processo de análise. Tá? Processo. Eu poderia dizer assim, ó, aí seria o quê? O processo. Tá? Mas aí, depois que eu codifiquei, depois que eu olharia o quê no conteúdo desses códigos? Naquela citação que eu coloquei dentro desse código, o que eu poderia olhar? Para avaliar. As dificuldades. Não, nessa citação. A pessoa, eu fui lá, recortei da tese de dissertação um pedaço que ela descreveu a análise de dados dela. Eu teria que ter uma base, por exemplo, a Veja, disciplina e na realidade trabalha... não é uma descrição, é o processo de análise dela. Então, é muito mais um código de processo. Então, eu pensei de ter uma base. A disciplina trabalha com esse tipo de codificação, com esse encaminhamento, com Saldanha, com essas orientações. Perceber se tem esses critérios, essas questões na citação naquela dela. descrição do processo dela, certo? Então, ó, primeiro eu tive que fazer um código, eu tive que criar um código de processo. Codifiquei todos os processos de análise, ok? Tenho lá 20 teses, 20 processos de análise. Aí, no segundo momento, eu ia ignorar todo o resto da tese, ia pegar só aqueles pedacinhos e eu ia olhar o que naquele pedacinho. Você ia avaliar se eles... Eu ia avaliar se aquele pedacinho tem o quê. Tá? Eu ia dizer assim, bom, esse pedacinho tem o que o Reginaldo falou, tem palavras-chave, tem o que usa na disciplina dela? Não, usou lá análise de conteúdo. Então, esse pedacinho vai para qual código? Vai para o meu código avaliativo, impactou a disciplina não impactou. Para onde ele ia? Ia para o meu código chamado disciplina não impactou. Aí eu pego outro pedacinho. Puxa, no outro pedacinho de outra pessoa, de outra tese, ela citou Saldanha, ela citou... Poxa, então, esse pedaço vai para onde? Para o impactou. Certo? Aí, olha, não paro por aí. Então, eu já tenho um resultado para mostrar. Eu já tenho o primeiro... Então, observe que o primeiro resultado foi dizer... Então, veja, o primeiro resultado foi dizer que existiam teses e dissertações que eu não consegui localizar uma descrição da análise de dados. Ok? Então, eu tenho lá... Eu analisei... Vamos chutar. Eu analisei 20 teses. 5 eu tentei achar, mas a pessoa não disse, ela mostrava lá citações, mas ela não explicava como ela fez a análise. Então, essas 5 ficaram fora. Então, eu dizia, eu tenho o primeiro resultado. Puxa, que bacana, 15 teses disseram que tinham análise de dados. Dessas 15 teses,
Aí eu fui para um outro momento. Então, eu fiz a minha codificação de processo. Com a minha codificação dos processos, eu localizei o processo, eu já tenho um resultado, certo, Reginaldo? Contei. Aí eu peguei essas 15, e nessas 15 eu fui buscar o quê? Se tinha algum indício de alguma coisa que a Dil citava na disciplina dela. Eu já tenho um segundo resultado. Eu já vou contar lá. Olha, dessas 15 teses, tá? 5 não indicam nenhuma contribuição da disciplina de análise de dados qualitativos. Já 10 apresentam alguma referência. Mas aí, então veja, aí eu já tenho o quê? Meu código avaliativo. Por quê? Porque eu criei um código dizendo tem ou não tem impacto. Mas aí, como é uma pesquisa qualitativa, eu quero dizer o seguinte, o que é mais marcante de aprendizagem? Aí eu já saí da minha questão de pergunta e estou dando mais informação ainda na minha tese. Estou dizendo, olha, aquelas que impactaram dessa forma. A pessoa usou Saldanha, fez lá, descreveu claramente o método de codificação dela. Perceberam? Entendeu? Então, eu vou conseguindo, veja, eu vou brincando com esses modelos de codificação, com esses métodos, e eu vou conseguindo extrair mais e mais resultados dos meus dados. Professora, no meu caso, que vou no mestrado, eu vou aplicar uma sequência didática com os alunos e depois eu vou recolher os feedbacks deles. Então, a minha questão, justamente para ver quanto a minha sequência didática impacta, ou melhor, como ela impacta na aprendizagem deles. Então, eu vou usar especificamente, principalmente essa avaliativa. Exatamente. Você vai fazer, e aí você pode justificar. Por quê? Porque você está dizendo assim, ó, se ela não impactar, tá? Significa que ela, entendeu? Para que eu vou fazer depois? Para que as pessoas vão replicar ela? Ah, mas ela impactou, mas impactou como? Então, isso é um código avaliativo. Você está fazendo uma avaliação de uma sequência didática, né, de um determinado conteúdo que vocês escolheram. Em que impactou também, né, professora? No que mais impactou? No que mais impactou. Quer dizer, o que eu posso aproveitar disso para uma situação depois futura? Tudo bem? Professora, nesse caso ali, ela poderia ter, vamos dizer assim, um estudo fazendo uma análise antes da aplicação da sequência didática, e daí como é que ela poderia linkar esses dois documentos, por exemplo, do mesmo sujeito? Seria da mesma forma que a gente fez com o mesmo... O link, ele permite ser de um documento para outro ou de uma citação no mesmo documento. Foi o mesmo exemplo que eu dei para o Reginaldo. Que daí trariam mais evidências até desse... Sim, exatamente. Porque ela vai ter que ter, a Gabriela vai ter que ter um instrumento diagnóstico, né? Isso. E daí, porque só o feedback, você vai ter que dizer assim, ó, o que eles sabiam do conteúdo. Você tem que ter alguma coisa que dê um diagnóstico, entendeu? Do que eles sabiam e depois do que você fez, o que aquilo... Porque daí não é só a experiência de aprendizagem, mas é a aprendizagem, eles aprenderam. Porque eles podem dizer assim, foi super bacana, adorei, mas não aprendi nada. Entendeu? Eles já sabiam aquilo exato. que foi explorado. Exatamente. Ou aí eles acharam chato porque eles já sabiam. E aí vai ser negativo para a tua experiência, porque ele vai dizer, não, foi chato. Claro que foi. Se ele já sabia o conteúdo, você podia fazer o que fosse, que ele não ia achar bacana, porque nada era novidade, sei lá. Então, tem que, é super importante o instrumento diagnóstico, e daí você vai poder linkar. As pessoas que disseram, aquele aluno X disse positivamente isso,
tá? Mas o que ele, qual era o conhecimento que ele tinha? E aí você vai linkar um documento com outro. Da mesma forma como a gente fez o mesmo documento. Certo, Gabriele? Certo, prof. Até porque às vezes eles avaliam, né? Nossa, foi super legal, não sei o que, interessante, mas aí você vai ver a aprendizagem não ocorreu, né? Exatamente. Ele só achou a dinâmica legal, mas não exatamente. Então, é a avaliação, assim, a gente vai fazer o diagnóstico em cima e é a avaliação do pesquisador, não a avaliação do aluno. Eu segui a mesma linha do Reginaldo. Eu identificaria avaliações do próprio... Não, porque daí entra... Veja, olha só, é a avaliação. Veja, quando você fala uma codificação de avaliação, você está buscando avaliar. Aí entra naquilo que a Edivane falou. Não é a percepção do aluno. Entendeu? Pode até ser que você use essa percepção como instrumento, a percepção dele sobre a aprendizagem dele, ok? Posso até usar. Mas é você estar avaliando o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Então, a tua questão de pesquisa tem que ser avaliativa. Para você usar um código de avaliação. Tá bom. Obrigada. Você vai medir.